Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder junto com o Rafa aqui para falar de mais um anime das primeiras impressões de outubro. Estamos com Yuzuki-san, eu não lembro qual que é a continuação, a família Yuzuki. São 4 irmãos que eles perderam seus pais e agora eles vão ter que lidar com o dia a dia sozinho, né? Essencialmente é isso, o cotidiano deles, lidando com a vida, onde cada um deles tem uma faixa etária diferente, né? Então você tem um irmão mais velho que ele já é professor, os 3 irmãos já são menores, né? Um tá no ensino médio, os outros 2 estão no ensino fundamental, alguma coisa assim. E é o cotidiano deles aqui, sem muito, sabe, nada muito além disso. E você vai acompanhar esse slice of life dessa galera, que esse episódio, pelo menos, está muito mais na perspectiva do terceiro filho, né? O terceiro mais velho ou o segundo mais novo. Use a matemática do jeito que você quiser. Eu só falo terceiro filho, então não precisa dar essa volta. É mais fácil, né? É mais fácil, mas enfim. E basicamente o conflito do episódio é, eu queria muito ajudar o irmãozão, porque ele é professor, ele faz tudo de casa, ele não tem tempo, ele tá cansado, então eu quero me provar, eu quero tentar cozinhar. Eu quero levar meu irmãozinho pra ver fogo de artifício e não falar pro meu irmão mais velho que eu vou fazer isso. Vou criar conflitos desnecessários, coisa de adolescente. E é sobre isso, sabe? É sobre esse momento da vida que eles estão vivendo aqui. E é só isso. Não sei, esse anime, ele faz o dele, ele faz bem. Mas eu não vi nada muito fora, assim, surpreendente, algo que conecta muito mais sentimentalmente. Ele faz bem o trabalho dele, mas é um trabalho legal. É isso. O roteiro desse anime é muito bom. Porque ele cria uma naturalidade, uma apresentação desses 4 irmãos, tanto em conflito quanto em perspectivas de questão de idade, que são muito únicos. Então você tem por exemplo, o segundo filho, que ele é o mais apagado, mas ao mesmo tempo que ele não quer se envolver. Então, se a gente pensar, o primeiro culpado, obviamente, é o moleque do conflito do episódio. Mas o segundo é ele. Porque ele ouviu tudo, ele podia impedir. Ele não impediu porque ele não tava dando a mínima. Sim. Por quê? Porque ele não precisa se envolver. Então o anime cria esses papéis e usa essa questão de idade também pra dar essas nuances dentro da relação familiar deles, o que eu achei incrível. O texto desse anime em si é muito bom e inclusive me justifica porque eu vi que esse anime ganhou prêmio. O mangá disso aqui ganhou prêmio, inclusive. Sério? Uhum. Oh. E faz sentido, porque o Slice of Life dele é de fato muito bom. Porém, esse anime tem um problema muito óbvio, como dá pra ver exatamente nesta imagem, que é a produção. Assim, o Shuka não é já não é um estúdio muito expressivo. Então, questão de animação é bem fraca. E o diretor, apesar de que eu acho que ele tá fazendo um trabalho melhor do que Bookworm, peraí, calma lá, não é? Definitivamente melhor. Porra, cara, mas aí é forte. Só que aí tá, é melhor. E até funciona em alguns momentos, mas ele ainda é muito limitado. Então, principalmente essas ideias de nuance ou apresentação natural, você pega muito por texto, porque a direção não faz muita coisa. Teve o plano aí, inclusive na cena que você estava mostrando, do café da manhã, que ele ficou muito em plano contra plano, ao invés de tentar dar expressividade para personagens. E como você ainda tem um cast de dubladores novos, mesmo que acho que o mais expressivo é o dublador do Denji, que é o segundo filho. Mas a maioria ainda é muito básica, então, tipo, eles estão fazendo os papéis deles, mas ele não tem nada que os auxilie, então fica muito a depender do texto e da forma que eles estão interpretando para de fato transpor essa naturalidade. Então eu nem te culpo muito porque você achou, não ficou comigo. Porque se não fosse pelo texto, não ia ficar muito comigo também. A produção é realmente muito... Eu não vou nem dizer que é ruim, acho que até pior, ela sem valor. Ela não tem nada de especial, toda a apresentação é extremamente básica e sem esmero nenhum, então fica realmente um anime só muito vazio de se acompanhar. E como isso é um Slice of Life, você ter bons diálogos ajuda, obviamente, mas não ter pelo menos uma apresentação que denote as características dele, deixa ele realmente bem abaixo do esperado.
Pois é, cara. Sei lá, esse anime me cauterou um pouco, porque eu gosto de Slice of Life e eu dou valor a esses pequenos detalhes, essas pequenas minúcias, mas eu tava vendo que, como você bem disse, o texto tava fazendo dele, mas o resto tava meio apático. Sabe, ele não tava ruim de forma alguma, mas não tinha nada de especial, não tinha nada que evocasse mais sentimentos. Inclusive, a conexão sentimental com os personagens ou com os conflitos fica muito aquém de você querer comprar. E, obviamente, o texto respaldar isso, porque ele faz. Mas tirando isso, não tem nada que te dê um choque a mais, ou que te dê uma carga a mais de sentimentalismo, de suspensão de descrença, pra você comprar tudo isso. Ele faz bem, e só. Não é nada... Ele flui, só que É, não é uma história que, sinceramente, com você, a não ser que você... uma coisa que Slice of Life tem que ajuda é se você se identificar com essa história. Então, sim. se você tem algum irmão, ou mais velho ou mais novo, e se identificar com algum elemento dessa história, você vai se sentir muito mais pesado. Ou, no meu caso, que alguns elementos, ou do terceiro ou do primeiro filho, eu me dei uma identificada. Mas é aquilo. É uma história que eu não acho que tá fazendo tanto jus ao elemento de qualidade que o original parece ter, e a produção realmente deixa muito a desejar. O melhor aspecto é a trilha sonora, só que ela é muito mais aquela trilha sonora que ambienta a situação do que, de fato, é algo que eu vou querer ouvir por muito tempo. E engraçado que você tem até uma boa qualidade de traços, de character design, de coloração. Não é um anime visualmente não agradável, sabe? Ele tem uma boa fotografia, ele funciona nesse sentido, mas ele não tem uma dinâmica de direção que te mantém, que te conecta mais às cenas, que faz você ter um proveito maior e maximiza o trabalho do roteiro. Ele não tá fazendo isso. E tem outra coisa também que, pra um primeiro episódio, por mais que ele tenha feito isso em âmbito de texto, eu não sei se ele vai continuar fazendo isso. Ficou muito na perspectiva do terceiro filho. E dentro de uma primeira introdução da história, seria mais legal ver um pouco mais, ou diluir um pouco mais as perspectivas entre os 4 personagens. Porque o terceiro filho, ele meio que sendo o motor da história, ou o motor dos conflitos agora, ele tirou um pouco do que poderia ser contado, ou pelo menos ser melhor introduzido dos 4. E por mais que eu tenha entendido perfeitamente o papel dos 4, ele querer protagonizar demais por conta do erro, ou melhor, dele ser muito adolescente e querer mostrar serviço, mostrar que ele é maduro, querer ir contra a maré e forçar conflito em cima disso, tá dentro do papel dele. Mas o episódio se comprometer só com isso deu um dinamismo um pouco menor do que ele poderia fazer, sendo que os 4 personagens são interessantes, mas não tornou mais interessante ainda, ou não deu uma apresentação melhor dos 4. Por exemplo, do primeiro filho. Por ele ser o mais velho, por ele sustentar todo mundo, deu um grau de peso ali, porque precisava dar o contexto. Ele era o personagem que ia dar toda a base da responsabilidade ali. O quarto filho, o mais novo, ele meio que era reativo, mas ele mostrava essa reação sendo muito mais cabeça ou mais responsável que o terceiro filho, sabe? E o segundo tava ali meio que, né, só observando tudo, mas não tendo, de fato, muita ação. Então, quando você vê que esse episódio, ele meio que só intensifica o que já são os papéis iniciais da obra, ele não dá um outro dinamismo que não seja o que o próprio roteiro já tá pressupondo a fazer. Que, beleza, eu tenho esses 4 personagens, cada um vai ter esses papéis, e eu vou, dentro da narrativa, apenas valorizar a perspectiva desses papéis. E você fala, você tá fazendo meio que o óbvio, né? Sabe, isso não é ruim de forma alguma, mas pra uma obra que precisa um a mais, ele não dá esse a mais também, pelo âmbito de perspectiva. Então... Porque eu acho que até ele jogou safe, sabe? Sim, porque, jogou safe. Eu acho que até melhor, porque se você parar pra pensar, se a gente começa pela perspectiva do quarto filho, ela vai ser muito reativa, porque ele não tem muita liberdade. Sim. Se você
começar pelo do primeiro filho seria com mais elementos, até mais peso, só que não necessariamente você vai querer já jogar toda essa questão pesada pro primeiro episódio. Então, começar com uma que é o meio termo faz sentido, e como o segundo filho é muito passivo, o terceiro era a única escolha. Sim, Só sim. que, aí, de fato, ele acaba meio que dependendo de se você quer ver os outros episódios pra ver se vai ter mais dessas cartas na manga ou se ele vai ficar só por isso. Sim, sim. Que, Porque inclusive, é outro elemento que é problema da direção, porque mesmo que seja esse papel do terceiro filho nesse episódio, ele ainda não passa muito peso dos conflitos dele nesse episódio. Quando você tá Exato. vendo a cena do irmão gritando com ele por conta da comida, ele passa muito mais que uma cena natural ou até meio um pouco cômica do que de fato um problema. E o cara tá puto, tá gritando com o moleque, e o moleque tá reagindo mal, obviamente. Tipo, é um momento bom de texto, só que a cena não faz transparecer peso, faz transparecer o moleque rindo, só faltou a claque de risada. Pois é, ou o problema dele tá literalmente desligando o despertador do irmão e ele sendo um professor. E ele já tendo uma cena prévia mostrando que ele mal tá conseguindo chegar no horário na escola porque ele é o professor e ele é super novo. Então, são algumas minúcias que dão um pouco mais de intensidade ou mais de conexão, mais peso e se comprometem em contar melhor essa história. E, de novo, essa história não foi mal contada, ela só foi contada de uma forma muito padrão. Sabe? Principalmente por produção. Então, pra um Slice of Life, isso é um pouco mais perigoso, porque ele pode acabar numa monotonia, numa não percepção ou numa não compra da obra. Porque Slice of Life, ele tem menos elementos gostáveis, vamos dizer assim, do que um Battle Shonen, do que uma história de fantasia, ou de uma obra que a própria temática ou contexto ou o tema dele já gera conflitos ou já gera situações interessantes. Aqui não, é o cotidiano, é o dia a dia. Se você não contar isso bem, ele pode se tornar monótono ou você não se importar com esses personagens. E eles são gostáveis, sabe? Eles são interessantes, às vezes ele tem bons papéis. Mas, de novo, se ficar morno, ele dá esse negócio de talvez não foi tão engajante, sabe? Mas não sei se eu continuo, tá meio truncado demais. Sim, sim. Ele não tem problema de pacing como, sei lá, outros animes que são do gênero, que geralmente tem. Aquele da temporada passada ou retrasada, que era da alienígena, teve muito problema de pacing. Da alienígena que gosta de gato? Sim, nossa sim. Não. Da alienígena que começou a namorar porque enfiaram o dedo no espeto dela. Sim. Otonari no Gringa, isso. É Ginga, mas a gente chamava de Gringa. Lembrando o nome. Então, aquilo lá era um claro exemplo de falta de pacing. Né? E ainda assim ele tinha alguma premissa um pouco mais fantasiosa, mas aqui, pô, não dá. Não rola. É muito diferente, por exemplo, que esse ano a gente teve de um excelente exemplo que foi Skiptolofer, que, deu aula do que é fazer um Slice of Life. Aqui não deu essa aula, infelizmente. Uma produção com mais esmero, eu acho que esse episódio tinha funcionado melhor, tinha dado mais impacto, engajado melhor dentro da apresentação de contexto. Coisa que o texto fez, mas, de novo, só texto não dá. E esse diretor, ele tem um pequeno porém, né? Toda obra que ele trabalha é só texto tanque, é engraçado, né? É engraçado isso. Alô, Bookworm! Sim, já vi diretor pior, mas não acho que um cara que só faz qualquer coisa é uma boa ideia. Ele não é o pior caso, já viu piores casos, como, por exemplo, um certo Watanabe e um certo Eden Zero, mas... não, mas ali é pra arrancar os cabelos, cara. Pois é. Mas assim, tipo, se for por esse aqui, é basicamente... Vejam o primeiro episódio, porque eu acho que ele, como Slice of Life, ao menos de texto, bem sólido, só que ele é bem limitado em questão visual. Então, se você achar que só texto não é suficiente, pode pular fora do barco. Pois é, e engraçado, de novo, ele tem fotografia, ele tem uma boa coloração, um bom character design. É só questão de montagem mesmo, ou como ele mexe o pacing dele, que fica meio esquisito, ou fica meio chato, monótono, morno. É uma pena. Constrói as cenas em geral mesmo, tipo...
Mesmo as cenas mais pesadas, elas não necessariamente têm um cunho de perigo, ou dá pra sentir tão fácil assim o peso, a não ser que você já tenha compreendido bem o que os moleques estão passando, sabe? Sim, sim. O texto também ele não se compromete em conflitos muito mais assíduos no começo. Tipo, o entendimento do pessoal de, pô, você errou, beleza. Você entendeu que você errou, bola pra frente, sabe? Uma coisa também não é uma briga de foice aqui. Não é algumas famílias que, beleza, 4 irmãos, mas vai sair foice, meu amigo. Ai. E é isso, esse foi a família Yuzuki. E sem muito gancho, quero apresentar a vocês o Japan in the Box, o parceiro do canal, que é a nossa loja parceira que vende muitas figuras bacanas pra vocês colecionarem. Então tem figuras, tem gachapon, tem um monte de tipo de anime, um monte de estilos de figuras diferentes. É uma loja extremamente interessante, com muitas figuras bacanas para vocês conhecerem, e vocês podem ainda ter aí o acréscimo do desconto do CDT 300, que dá 300 ienes de desconto para cada figura que você comprar. Então, se você quiser comprar várias figuras, opa, saiu aqui da Marin, ó, coisa nova aqui. Inclusive, o site está sendo atualizado quase todo dia, olha só. Tem figuras que são lançamentos do Japão que tá vindo pra cá na loja pra vocês comprarem direto tudo do Japão. Então você pega a importação e até fica mais fácil. Quando você compra um monte de figuras, você acumula o desconto do cupom e paga só um frete, então você já tem um monte de figura pra vocês colecionarem. Então confira aqui na descrição o link do Japan in the Box. E se você gostou... E o Thunder desistiu do gancho pras figuras, assim como o diretor desistiu das construções de cena desse anime. Deixa, é melhor não, tá bom, um jab já tá bom, não precisa dar um gancho. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, compartilha com todo mundo, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum anime das primeiras impressões, né? Uns vídeos das primeiras impressões, porque estamos fazendo as primeiras impressões de todos os animes da temporada. E a gente vai tentar fazer isso ad infinito. Vamos tentar. E é isso, né? Faz de sempre. Olha os links aqui na descrição. Se vocês quiserem também ver a gente gravando esses vídeos, é só ir na nossa Twitch, que fazemos live de segunda a sábado a partir das 2 da tarde. E é isso. Eu vou ficar enchendo o saco mais de vocês com esses call to action, porque precisa fazer, né? Ô, YouTube. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um bom anime.